Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Mitos e Maus Hábitos Tecnológicos. Tal como eu disse da última vez, este mito é também sobre o Excel, mais especificamente sobre a criação de gráficos de Excel. Então, outra coisa típica acerca do Excel é alguém que precisa de ajuda com gráficos porque aparentemente está tudo bem, só que o gráfico nunca fica como a pessoa quer. Então, aqui o problema, na verdade, pode ser um de dois. Então, ou vocês não sabem em que situação é que usam cada tipo de gráfico, ou então os vossos dados não estão bem. Então, não é um problema da criação do gráfico, porque o gráfico é muito fácil de criar. É só selecionar a informação, escolher o gráfico e ele aparece. E depois, quanto muito, dar um ajuste. O problema está normalmente sempre no tipo de gráfico que utilizar e, como eu disse, no formato em que os dados estão na folha. Então, este mito não é muito fácil de explicar. Então, eu aqui vou usar o Excel com alguns gráficos para mostrar em que situações é que poderemos usar cada tipo de gráfico. E atenção, eu não sou nenhum especialista de gráficos nem de estatística, portanto, isto é apenas a minha experiência pessoal a falar. Portanto, vou dar alguns exemplos de gráficos e a situação mais óbvia para os usar e falar ali de um pequeno problema que poderá fazer com que a gente não tenha os dados corretos. Então, ora vamos lá. Vamos ver aqui o nosso primeiro gráfico com os nossos dados. Então, quando eu costumo tentar explicar a alguém como é que se faz um gráfico, o truque é sempre o mesmo. É, se vocês conseguem imaginar como é que o vosso gráfico vai ficar, vocês conseguem-no fazer. Se conseguirem desenhar o gráfico numa folha de papel e dizerem que deste lado fica isto, deste lado fica isto e o gráfico mostra-me aquilo, então garantidamente que vocês ao olhar para os vossos dados, vocês percebem se aqueles dados estão bem ou não. Então já vamos ver um exemplo disso. Então neste caso o que é que nós temos? Temos aqui nomes de várias pessoas com as idades. Então neste caso usamos um gráfico de colunas, que é exatamente igual ao de barras, só muda a orientação, e este gráfico é principalmente usado quando queremos de alguma forma comparar uma determinada característica de várias coisas ou pessoas diferentes. Neste caso, estamos a analisar só a idade de várias pessoas diferentes. E então conseguimos ver quem é que são os mais velhos, quem é que são os mais novos. Então, este é um dos gráficos óbvios. A partir daqui, vocês poderiam querer fazer um gráfico circular. E normalmente é este o erro. Então, eu quero fazer um gráfico circular. E o que é que o gráfico vai ter? Bom, eu quero que ele me mostre a percentagem de alunos que têm 10 anos. Ou a quantidade. Por exemplo, tenho um gráfico circular com alunos com 10 anos, 3. Outra fatia, alunos com 13 anos, 1. Outra fatia, alunos com 9 anos, 2. E então, isso está tudo muito bem pensado. Selecionam esta informação e vão criar o gráfico circular. E o gráfico circular vai dar isto, que não tem nada a ver com o que eu quero. E sabem porquê? Porque se vocês pensarem naquilo que vos está a passar pela cabeça, vocês estão a pensar em quantidades. Portanto, 10 anos existem 2 alunos e por aí adiante. E se vocês olharem para este gráfico não tem as quantidades. Como eu disse no outro vídeo, o Excel é inteligente, mas não é bruxo. Vocês é que têm que dizer o que é que fazem. O Excel pode-vos ajudar a calcular quantos alunos é que têm cada idade, mas o Excel não faz isso sozinho. Então o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de criar uma tabela à parte, nós, a dizer 9 anos, tantos alunos, 10 anos, tantos alunos. E se nós selecionarmos esta informação, e criarmos o gráfico, já nos vai aparecer isto. Só para demonstrar, obviamente que eu já fiz ali um pequeno ajuste para me aparecer a quantidade lá dentro, mas isso é outra história. Então, é isto que nós fazemos. Se eu usar este mesmo gráfico para criar um gráfico de colunas, e posso fazer isso, então eu ia ter isto. Portanto, 9 anos, 2 pessoas, 10 anos, 3 pessoas, 11 anos, 2 pessoas, 12 anos, nenhuma e por aí adiante. Então, muitas vezes o mesmo gráfico pode ser usado em várias situações e este é um desses exemplos. Outro gráfico muito utilizado é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é utilizado para mostrar a evolução de algo ao longo de um período de tempo, por exemplo. Neste caso, temos as notas de 2 alunos ao longo dos 3 períodos e conseguimos ver a evolução. Neste caso, evoluíram os 2 ou não. Nestas situações, não convém ter muitas linhas.
Se eu fizesse isto para aqueles 8 alunos, então ia ter aqui uma salganhada que não ia dar para perceber nada. Então, este gráfico é usado por norma para comparar uma, duas ou três coisas diferentes ao longo de, normalmente, um período de tempo, mas não obrigatoriamente um período de tempo. E, portanto, estes são os 3 tipos de gráficos mais utilizados e que vão servir para a maioria das situações. Depois temos outros tipos de gráficos que convém sabermos o que é. Temos, por exemplo, o tipo de gráfico que é o radar, e este é utilizado em situações muito especiais. É utilizado quando queremos comparar diferentes características da mesma coisa, portanto, e eventualmente compará-la com outra coisa com as mesmas características. Então, neste caso, temos aqui a comparação do Cristiano Ronaldo e do Messi. Fui eu que inventei os dados, não se preocupem. E neste caso temos velocidade, força, passe, remate, técnica. E conseguimos ver o radar a ajustar-se à situação. Sempre que um gráfico está feito, se for necessário, nós podemos alterar-lhe o aspecto sem necessitar de fazer tudo outra vez. E é só uma questão de escolher o que se adequa mais. Este não é muito bom porque eu deixo de perceber no gráfico onde é que o azul está no passe. Tenho uma ideia que fica mais ou menos aqui, mas nesta situação convém mostrar só com aquelas linhas. Portanto, este é o mito do Excel. Provavelmente isto foi uma pequena ajuda para criar gráficos. Se quiserem ver um vídeo com mais detalhes sobre a criação de gráficos, portanto, tem os meus tutoriais de Excel normais, podem vê-lo. Eu vou pôr aqui o link também. Então, até à próxima.